Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar sobre como é realmente se tornar programador, por que muitas pessoas desistem, como que é a rotina de estudos, por que a maioria das pessoas que tentam desistem no caminho, seja no meio de uma faculdade, ou estudando sozinho, por cursos ou bootcamps. Por que não é fácil? Por que a galera acaba jogando a toalha aí e não consegue se tornar programador? Por que tem um número gigantesco de desistência? Quero dar minha contribuição sobre esse assunto, aproveitar que hoje é um sábado de manhã, vamos pra rua caminhar, trocar essa ideia aí. A ideia desse vídeo é como se você estivesse dando um rolê na rua com seu amigo, trocando ideias sobre esse tema. Então vamos pra rua falar sobre isso, enquanto isso vocês vão conhecendo mais um pedaço da cidade de La Plata. Eu vim aqui começar esse vídeo saindo da zona roja, esse R de espanhol é cruel de falar. É o único lado meio perigoso aqui da cidade, mas eu queria pegar essa vibe aqui também e subir no rumo ao centro. Bom, galera, entrando no assunto do vídeo, qual que é a resposta para isso, né? Por que muitas pessoas não conseguem se tornar programadoras, né? O que acontece aí para que elas pensem em desistir? O que faz elas pensarem que não é possível que elas se tornem programadores? Vamos estar respondendo isso à luz do que eu conversei com pessoas, do que eu passei também tentando me tornar programador, do que eu passo tentando me manter como programador também. Então vamos lá, o que rola no meu ponto de vista? Assim, quando a pessoa começa a aprender programação, tudo, sei lá, as primeiras aulas ali é tudo muito empolgante, e ao mesmo tempo bem difícil também, e esses são meio que os dois lados da moeda que você vive de uma única vez ao mesmo tempo, ali, um misto de sensações. E se você tomou a decisão de virar dev pensando unicamente na promessa de trabalhar de qualquer lugar do mundo, de ganhar salários absurdos e altos, claro que se essa é a ideia que você tem, que você vai virar um Jedi da tecnologia em 5 meses, 6 meses, bem-vindo à realidade, não é assim. Talvez depois de alguns anos possa até ser, mas nada começa fácil assim. Então, como uma galera começa a estudar e vê que não vai ser fácil assim, a galera vai desistir. Elas verem que estavam bem iludidas assim. Eu lembro quando eu comecei a estudar programação, eu tentei aprender Python primeiro, porque meus primos falaram que ia ser mais fácil, a sintaxe do Python e tal, mas eu não criava coisas muito visuais assim, então foi meio que me desanimando ali, ficar vendo as coisas em Python. Aí meus primos trabalham com Java, falei, vou aprender Java então. E achei extremamente difícil, extremamente complexo, você cair assim, sem nada e cair direto num Java, assim é meio assustador. Eu tô ocupando a ciclovia da galera aqui, daqui a pouco alguém me xinga em espanhol aqui. Mas vamos lá. E aí, já falei sobre isso, né, em outro vídeo no canal, comecei a colar com os amigos aí que eu andava de skate, que eram front-ends, me incentivaram a experimentar isso para não desistir da ideia de ser programador. Aí comecei a aprender ali HTML, CSS, achei um pouco mais fácil, fui vendo que era mais possível, apesar que quando chegou naquela parte ali de grid, de display flex, eu apanhei um pouquinho para entender como funcionava, mas com o tempo a curva de aprendizado, assim, pelo menos nessa questão de iniciar em HTML e CSS é bem mais simples, né? O aprendizado ali de início, a curva não machuca tanto a gente, e assim foi meu início ali. Então, assim, sempre que a gente está estudando e evoluindo, tentando galgar na carreira, a gente passa por esses momentos de, às vezes, pegar uma coisa que flui mais fácil e depois você bate num ponto ali que você apanha um pouco mais para poder romper, e aí depois que você rompe, vira meio que umas chaves na sua cabeça, então isso era isso. E aí parece que é simples, né? E antes parecia ser bem mais complicado do que na verdade é. Então, assim, é normal passar por essas coisas. A minha ideia é te aconselhar a não desanimar, tá? Se você estiver passando por um momento de arrebentação, assim, que é mais complexo, depois melhora, tá? Não desanima, não. É assim mesmo. Você vai começando a desvendar melhor ali o mundo código e as curvas vão se tornando cada vez menos acentuadas para você romper essas coisas. Inclusive, quando você vai aprender uma segunda linguagem, vou falar sobre isso daqui a pouco, você vê que as coisas já estão mais fáceis, já tem base, você vai construindo um conhecimento em camadas, né? Indo um pouco mais para dentro, né, dessa realidade aí da curva de aprendizado, eu acho que por que as pessoas desistem, né, já que é o tema do vídeo, né? Porque programação, assim, dependendo de como você começa, parece ser quase impossível.
Mas para quem continua tentando, para quem, quando a pessoa tem a paciência de seguir ali aprendendo, e aí ela começa a parar de imaginar que é assim, vou ver um exemplo uma única vez, ou vou ler uma documentação, mesmo sem ter prática de ler uma documentação, e vou sair criando um projeto com aquela tecnologia. Não é assim. É aí que está o erro. Existe uma grande diferença de você saber um pouquinho de HTML e CSS, como é o exemplo que eu dei, e você dominar uma tecnologia muito mais complexa, né? Por exemplo, quando você pega uma biblioteca de front-end como React, ou você pega para programar mobile com React Native ou Flutter, ou quando você começa a explorar um framework como o Angular da vida, a dificuldade vai aumentando. É natural que isso aconteça. O mesmo vale para quem escolhe ser back-end, seja com Node.js para aproveitar um JavaScript, que é o meu caso hoje, ou a pessoa que pega um Java ou um C, porque viu um pouco de C na faculdade e acha que o que ele viu de C já vai fazer ele dominar e ser um Jedi aí. Não é assim, cara. E falando em faculdade, é muito comum que muitas pessoas desistam ali no curso quando chegam aquelas matérias mais complicadinhas, como estrutura de dados, algoritmos, cálculo, compiladores, segurança da informação. É aí que a realidade começa a bater mais forte, que programar não é tão fácil assim. Na verdade não é nada fácil, né? Mas eu não quero desanimar vocês. Então assim, o mesmo também acontece para quem faz cursos e bootcamps, né? Que promete uma carreira fácil aí, mas quando você começa a ver lógica de programação de verdade, ou a galera que acha que front-end vai ser fácil, e aí quando começa a não ser mais só colocar elementos em tela e fazer responsividade, porque essa é a parte fácil de ser front-end, mas aí quando a pessoa começa a bater em coisas como integração com a API, manipular dados, às vezes o que eu vou falar agora não é difícil, mas no início é difícil. Se aplicar uma máscara num dado, mas na hora de enviar para a API tem que remover essa máscara, você não pode mandar esse dado daquele jeito. Aí a galera começa a tomar um pouco de choque de realidade e pensa em desistir. Não era nessa praça que eu achei que eu ia sair. Estou começando a achar que eu me perdi. Eu vim conversando com vocês e não fiquei olhando placa. Apesar que aqui é uma cidade impossível de se perder, porque é um quadrado perfeito com números sequenciais. Eu que meio que dei mole. Eita, vou descobrir o nome dessa praça para descobrir onde é que eu tô. E aí eu dou um jeito da gente seguir batendo esse papo aí. Mas falando lá da galera do back-end, quando pega para aprender pilha, árvore, grafo, join complexo entre tabela, a galera chora. Galera, eu vou ver onde eu tô e já volto. Eu me perdi mesmo. Então, galera, eu vi que eu tinha me perdido quando eu cheguei naquela praça, que eu não conhecia ela. Eu precisei usar o Maps para chegar num ponto da cidade que eu conheço para voltar para casa. Vou voltar a gravar e a gente continua trocando essa ideia. Esse barulho aí que tem um cara andando de skate ali do outro lado da rua, vou mostrar ele para vocês verem. Andando ali em frente ao órgão público, é isso aí, mano. Tem que andar mesmo, andar de skate malhaço. Então vamos voltar ao tema do vídeo aqui. Bom, como eu já citei estudos, né, do Stack Overflow, uma fonte que eu acho interessante estar pegando, afinal de contas, nós programadores passamos bastante tempo nesse site, né, tirando dúvida de código. O Stack Overflow revelou que mais de 50% dos iniciantes desistem nos primeiros 6 meses de aprendizado. Então, meio que é onde está o topo de funil ali, né, onde a galera entra achando que vai ser fácil e acaba desistindo, mas a ideia desse vídeo não é que você desista, muito pelo contrário. E por que isso acontece, né? Por que a galera desiste assim? Muito porque as pessoas, elas maneira separada. Muito que as pessoas, elas não estão muito preparadas para a intensidade do processo. Programação, assim, é um estudo bem denso. Com o tempo ele vai ficando um pouco mais natural, mas no início ele é bem denso. E as pessoas, elas não entram muito preparadas para isso, sabe? Não é uma carreira fácil. Qualquer pessoa aí que está tentando te vender que é uma carreira fácil, que estiver tentando te passar essa mensagem sobre a carreira, provavelmente ela está mentindo para você. Mas sim, cara, é uma carreira bem gratificante e quando você encontra prazer em se superar, tipo você tá jogando um game difícil assim, e aí você vai rompendo de fase, você vai passando de fase, você vai rompendo aquelas dificuldades, isso começa a se tornar prazeroso para você. Então, se você começar a entrar nessa vibe de encarar o seu estudo de programação como um jogo, você tem que passar de fase, você não vai desanimar. Muito pelo contrário, você vai começar a te motivar
E você vai vendo, né, que você consegue avançar e tal. É bem legal, assim. Falando um pouco de mim agora, né? Nos meus últimos meses aí eu venho estudando back-end. Estou tentando aproveitar a linguagem de JavaScript que eu já sei, que eu uso no front-end, então eu tenho estudado Node.js. Eu também estou aprendendo Golang, porque aqui na empresa que eu trabalho, alguns microserviços já estão nascendo em Golang, ao invés de nascer em Java. Até então a gente só usava Java aqui no back-end. Então eu venho me dedicando a aprender o Golang e também o Node.js aí, para poder ver se futuramente eu começo a pegar uns cards de back-end também bonitinho. E você começa a ver que depois que você já pegou uma primeira linguagem, as coisas começam a ficar mais fáceis. Você não... É legal assim também você pegar outras coisas que você sabe para estudar, ficar travado no bug e depois romper ele. É bem legal assim, você passa a curtir esse processo, que antes era agonizante, você passa a achar engraçado. O cara subiu para as meninas ali. Como eu já filmei esse pedaço da cidade em outro vídeo, vamos por outro lugar seguir batendo esse papo. Enquanto eu caminhava para cá, tava pensando numa outra coisa para agregar aqui pra gente. E eu tava pensando, né, nessa questão da pressão de fazer as coisas perfeitas, né? A comparação com outros devs, seja pelo próprio mentor ali de um curso que você comprou, ou seus professores da faculdade, ou outros programadores que você vê programando, por exemplo, aqui na internet, como no YouTube, por exemplo. Aí você tem aquela ilusão que essas pessoas não erram, passa pelado, tá tudo bem? E só que não é assim, cara, não é bem assim, não é que eles não erram, é que ali às vezes você tá vendo um tutorial, então a coisa já foi criada antes, ou a pessoa tá criando uma coisa que ela tem facilidade, mas não é bem assim. Os erros, eles fazem parte do processo de todo mundo. E aí a pessoa fica ali se comparando com programadores muito mais experientes que ela, e não tem como ser, não é uma régua justa isso, né? A diferença entre aquelas pessoas ali que às vezes mesmo se comparando vão conseguir chegar a algum lugar, a diferença é que, primeiro, quem tem mais experiência já aprendeu a lidar com erros e continuou buscando uma solução ali até encontrar um caminho que resolvesse aquele problema, e outros, quando estão estudando ali e tenta fazer algo não seguindo o tutorial e vê que não consegue, acha que programação não é para ele, fica buscando ter a perfeição de fazer algo rápido e funcional sem ter experiência. É desleal esse tipo de comparação. Quando eu estava no meu primeiro emprego, eu conheci um programador muito gente boa, não vou citar o nome dele aqui, que eu também me perguntei com ele, deveria até, porque ele é um cara maneiraço que merecia muito ser conhecido. E ele me deu um conselho muito legal ali nos meus primeiros dias de trabalho ali, que ele falou para mim: olha, pensa assim quando você for fazer um card. Primeiro, faz funcionar. Seria o passo número 1. Depois você revisa e vê o que você pode refatorar no código para deixar ele mais clean, que seria o meu passo número 2. E por fim, sempre que for algo que envolva uma maneira de você utilizar a performance, você faz. Esse seria o passo número 3. Você atropelador. Então, essa casa aqui é maneira demais. Então, assim, você seguindo esses 3 passos, né, vou repetir aqui, né, fazer funcionar, revisar e refatorar o código e depois tentar melhorar a performance, você vai se dar bem na carreira. Foi o conselho que ele me deu, eu acho um conselho muito legal e que eu tenho carregado para a vida. Ou seja, nem sempre a sua solução ali ela vai nascer pronta, perfeita, assim, logo de primeira. Mas você vai aprimorando e quanto mais bagagem de repertório de código você tiver, mais natural isso vai se tornando, mais rápido você vai chegando às soluções, mas não cai nessa de que programador experiente não erra. A diferença é que ele erra menos e erra mais rápido e também corrige mais rápido. Outra razão também pela qual muitas pessoas desistem é aquela sensação de sobrecarga de informação. Por quê? Tem tantas tecnologias, frameworks, linguagens, e elas ficam meio perdidas em o que escolher para aprender, como saber o que realmente é importante aprender no início ali. E isso acaba meio que paralisando as pessoas, que gastam mais tempo pesquisando que elas vão estudar do que estudando de fato. Eu mesmo fiz alguns cursos de algumas linguagens lá atrás, e que hoje eu não lembro nada, não lembro uma linha de código dessas linguagens que eu estudei. Então, assim, é preciso que você tenha um plano, sabe, para você começar a estudar, que você tenha um roadmap já traçado. Uma vez que você tem esse roadmap traçado, aí é só cair dentro. E aqui vai mais uma dica aí que pode salvar a jornada aí desses novos padawans que podem estar me ouvindo nesse momento, que é:
foca no básico primeiro. Tenta entender bem lógica de programação, pega a linguagem que vai ser a sua linguagem principal e foca nela por um bom tempo antes de querer pegar outra. E aí você vai adicionando novas habilidades em cima. Pega algumas vagas em empresas que você tem vontade de trabalhar, um tipo de empresa que você tem vontade de trabalhar, entra lá no LinkedIn e vê, olha, essas vagas pedem isso. Então eu vou aprender essas tecnologias e foca naquilo, vai aumentando as suas skills com aquilo. Não tenta aprender tudo de uma vez. Eu sei que isso é o óbvio, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito, né? E no fim das contas, o que separa assim, quem consegue, quem não desiste de se tornar programador, não é o fato da pessoa ser mais inteligente ou mais talentosa para isso. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade, eu não vou fingir que para algumas pessoas abstrair informações mais complexas acaba sendo um pouquinho mais natural para elas do que para outras. Mas entre muitas aspas, esse que é mais fácil para elas, não é isso que vai ditar quem vai conseguir ou não se tornar programador. O que vai fazer a pessoa conseguir se tornar ou não programador é a resiliência, a capacidade que ela tem de persistir e de se adaptar por mais difícil que as coisas estejam para ela. Esse barzinho também é maneiro. Você não precisa saber tudo de uma vez, mas você precisa aprender logo de cara a lidar com a frustração de que as coisas vão dar errado ao longo dos seus estudos e continuar tentando. Se tem um grande segredo, é um só, é continuar. Esse é o grande segredo. Eu cheguei aqui na minha casa praticamente, e só para finalizar o vídeo, se você estiver pensando em desistir ou se sentindo sobrecarregado, saiba que isso é normal, todo mundo passou por isso. E o segredo é saber que os grandes resultados vêm para quem persiste. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço.